Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais em que esse áudio está sendo vinculado. Meu desejo é que ao final dessa primeira semana de janeiro do novo ano, nós tenhamos sido profundamente impactados com a presença do Espírito Santo e sua ação maravilhosa, extraordinária, direcionando a nossa vida em todos os segmentos. Que a bênção, o cuidado e o socorro do Senhor permaneçam sobre as nossas vidas. Continuamos com o tema dos milagres e também ainda olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que tem nos inspirado, nos ajudado a entender que essa ação é muito forte, é muito firme no livro de Atos. E hoje, para a nossa reflexão, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Conforme vimos no capítulo 11, uma igreja havia se formado em Antioquia. Em vez de ter um homem no cargo de pastor, a congregação possuía vários dons e, em particular, pelo menos 5 profetas e mestres. Como foi mencionado, um profeta era uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo para receber revelações diretamente de Deus e transmiti-la a outros. Assim, os profetas eram porta-vozes do Senhor e podiam com frequência prenunciar acontecimentos vindouros. Os mestres eram homens aos quais o Espírito Santo concedera a capacidade de expor ou explicar a palavra de Deus de maneira simples e compreensível. O texto fornece o nome dos seguintes profetas e mestres: Barnabé. Já fomos apresentados a esse servo extraordinário de Cristo e colaborador fiel de Paulo. Aqui, ele é mencionado em primeiro lugar, talvez por ser o mais velho na fé ou no serviço a Cristo. Simeão, por sobrenome Níger. A julgar por seu nome, ele era judeu de nascimento, talvez de uma comunidade judaica na África. Ou talvez tenha adotado o nome Níger, negro ou escuro, que significa por uma questão de conveniência em seu trabalho com os gentios. Evidentemente, é possível que fosse negro, como o nome sugere. Não sabemos mais nada a seu respeito. Lúcio de Cirene, provavelmente um dos primeiros homens de Cirene que foram a Antioquia anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Manaém, equivalente ao nome Mané, disse que havia sido criado com Herodes, o tetrarca. É interessante observar que uma pessoa tão próxima do perverso Herodes Antipas foi um dos primeiros convertidos à fé cristã. Com o título tetrarca indica Herodes governou sobre 1/4 do reino de seu pai. Saulo, apesar de ser mencionado por último nessa lista, Saulo tornou-se a personificação da máxima que os últimos serão os primeiros. Tão grande foi a relevância e a entrega, comprometimento também desse homem com a causa do Evangelho. Esses 5 homens mostram que a igreja primitiva não fazia distinção de raça e cor. As pessoas são medidas segundo o novo padrão. Não importa quem você é, mas sim de quem você é. Esses profetas e mestres haviam se reunido para orar e jejuar, provavelmente com toda a igreja. A julgar pelo contexto, a expressão servindo eles ao Senhor parece significar que dedicaram algum tempo à oração
e intercessão. Por meio do jejum, negaram as necessidades legítimas do corpo a fim de se entregarem, sem distrações, aos exercícios espirituais. Qual o motivo desse encontro para orar? Seria absurdo pensar que eles se reuniram como resultado de uma preocupação profunda com o evangelismo mundial? O relato não diz se o encontro se estendeu por toda a noite, mas dá a entender que foi de natureza mais séria e prolongada que as reuniões de oração de hoje. Enquanto oravam, o Espírito Santo instruiu-os claramente a separar Barnabé e Saulo para a obra específica que ele havia preparado. Aliás, essa passagem comprova inequivocadamente a personalidade do Espírito Santo. Se ele fosse apenas uma influência, a linguagem usada aqui seria inconcebível. De que maneira, então, o Espírito Santo transmitiu essa mensagem aos profetas e mestres? Apesar do texto não responder de forma explícita, é provável que tenha falado por intermédio de Simeão, Lúcio ou Manaém, 3 profetas ali presentes. Nesse versículo, Barnabé é mencionado antes de Saulo. E nós temos então aqui os dois sendo direcionados, eleitos para, abençoados pela nova igreja, eles poderem sair para a evangelização. Depois do Espírito Santo ter revelado a sua vontade, os homens continuaram a jejuar e orar. Então, 3 deles, como já citamos, Simeão, Lúcio e Manaém, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Não foi um ato de ordenação formal, como o que é praticado no cristianismo de hoje, no qual os oficiais da igreja conferem status eclesiástico a um subordinado. Foi apenas uma expressão da sua comunhão com esses 2 homens na obra para o qual o Espírito Santo os havia chamado. A ideia aqui é que eles estavam recebendo a bênção da igreja por completo. É preciso lembrar que Barnabé e Saulo estavam trabalhando na obra do Senhor havia cerca de 8 anos e, portanto, não eram novatos. Haviam experimentado o cuidado, o discipulado, o olhar da igreja diariamente sobre as suas vidas. Agora, seus colaboradores em Antioquia simplesmente expressam a identificação com eles nessa comissão especial de levar o evangelho aos gentios. Aqui nós temos uma identificação que a primeira viagem missionária de Paulo, que foi para evangelizar todo o esforço na conversão dos gentios na Ásia Menor. Temos aqui esse registro extraordinário. Hoje, o milagre que marca a nossa reflexão é a dedicação, comprometimento e a obediência desses 2 homens com a missão que Jesus deixou para os apóstolos de evangelizarem até os confins da terra. Temos, pois, esse registro extraordinário da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé na evangelização aos gentios, e o registro é debaixo da bênção do cuidado da igreja de Antioquia. Esse é o registro, pois, da reflexão de hoje, é o milagre de hoje e ficou registrado também para que a igreja moderna continue enviando, continue obedecendo, continue levando a preciosa mensagem até os confins da terra. Que Deus, então, nos ajude e nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e o impacto é para nós hoje a obediência, o comprometimento com o Evangelho, com as boas novas que o Evangelho tem para o mundo todo. Amém.